o ponto que eu percebo quase que em comum entre os comunistas e os anarcocapitalistas, digamos assim, que é que ambos não concordam com a existência de propriedade intelectual, né? Os comunistas não concordam porque não pode ter propriedade e tem todas as bases teóricas que corroboram com isso, e os anarcocapitalistas falam que não pode ter propriedade, propriedade intelectual porque não é um bem escasso, né? Então não se encaixa nessa ideia de propriedade. E, inclusive, um dos argumentos que eles usam, acho que, se eu não me engano, até o principal, para poder afirmar que no anarcocapitalismo não teria monopólio, é justamente isso, de que não tem propriedade intelectual. Então as pessoas que têm alguns recursos e querem copiar alguma coisa de uma empresa grande, por exemplo, ela pode fazer isso sem sofrer sanção do Estado. E qual que seria a ideia que refutaria isso, né, de um ponto de vista um pouco mais teórico, né? Porque eu vejo muitas questões práticas que a galera acaba falando, mas uma base teórica embasada mesmo, base teórica embasada é foda, mas uma base teórica que consiga refutar isso, eu acabei não encontrando tão bem. E eu gosto muito de ver você explicando essas questões mais teóricas. Dá um salve pra gente aí. Abração. Vamos falar sobre propriedade, então. Algumas das coisas que a gente discorda do anarcocapitalismo não é o destino, mas o caminho. Por quê? Por exemplo, os comunistas não defendem a abolição do Estado? Sim. Os anarcocapitalistas também? Também. A questão é, a maneira como os anarcocapitalistas defendem a abolição do Estado é idealista. Ou seja, ela não tem um método que corrobora com a realidade. O nosso método de abolição do Estado é científico. Tem um método muito bem delimitado e que tem bases materiais. A respeito da propriedade intelectual, eu vou inferir que você está falando, por exemplo, de segredo de indústria, não de propriedade intelectual de música, de arte e tal. Vamos falar de segredo de indústria, por exemplo, né? Enquanto houver propriedade privada de qualquer forma, e novamente, eu não vou entrar no mérito de por que não deve haver propriedade privada, de que não dá para abolir a propriedade privada. Desculpa. Não dá para manter a propriedade privada sem Estado. Eu expliquei isso mais cedo. A propriedade privada ela é garantida pelo Estado. Então a própria ideia de uma sociedade sem Estado com propriedade privada é uma contradição em si só, para usar a palavra que tá em alta agora. E aí, enquanto houver propriedade privada, haverá esse tipo de propriedade intelectual e de segredo de indústria. Por quê? Por que esse tipo de coisa existe? Para impedir que um monopólio capitalista, um conglomerado capitalista, eu não vou falar uma fábrica porque isso não existe mais, né? Consiga superar o outro. Então, os segredos de indústria é para manter o monopólio sobre aquele desenvolvimento de capital de uma determinada indústria. E aí vocês entendem como isso atravanca o nosso desenvolvimento? Se o conhecimento circulasse de maneira aberta, ou seja, sem esse tipo de propriedade intelectual, nós poderíamos desenvolver as nossas forças produtivas em outros lugares de maneira menos desigual, né? A questão é, o que estimula a propriedade intelectual, a existência da propriedade intelectual? A própria propriedade privada e o mercado competitivo. A questão é, essa coisa de dizer que propriedade não é um bem escasso, logo no livre mercado ela vai ser abolida, é o que a gente chama de idealismo. É algo que é uma projeção, que não tem respaldo material nenhum, e que definitivamente não se verificaria em um eventual ancapistão, assim. Porque existe uma razão de ser da propriedade intelectual, dos segredos de indústria e tal, que é oriunda da própria propriedade privada e da lógica de acumulação de capital. Uma vez que nós coletivizamos a produção, uma vez que nós temos uma produção voltada para atender às necessidades humanas, aí esse tipo de segredo industrial, esse tipo de proteção de mercados a partir de propriedades intelectuais não se torna mais necessário. Entende? Essa é a diferença entre uma coisa e outra. Não sei se eu fui claro, acho que eu enrolei muito.